paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2023 estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Literalmente falando sobre Jesus na perspectiva de servo, segundo escreveu Marcos, o Evangelho de Marcos. Nós chegamos na lição de número 3. A lição de número 3 será aplicada na sua igreja dia 15 de janeiro de 2023. Como você viu aí na nossa capinha do vídeo, particularidades do servo. Vamos ver essas particularidades deste servo, e este servo, lembrando que é Jesus Cristo. Então, para falar de servo, olha isso aqui, que presente, irmãos. Olha só isso aqui, ó. Comentário expositivo. Sabe de quem? Hernandes Dias Lopes, o Evangelho dos Milagres. Tá aqui. Esse aqui, ó, foi presente do meu superintendente e amigo pessoal, Flávio. Meu amigo Flávio me deu esse livro de presente. Eu completei ano dia 2 de janeiro. Muito obrigado a você que me deu os parabéns no Instagram, no Facebook, aqui no canal, lá no grupo do Telegram. Que Deus abençoe vocês. Mas isso aqui foi presente, né? Nada mais, vamos dizer, apropriado para quem está estudando esse livro, ganhar um livro aqui, um comentário bíblico de Hernandes Dias Lopes. Você sabe que lá no grupo do Telegram tem ele em PDF, né? Mas nada melhor do que ele impresso. Vou ler somente a introdução do capítulo 8, porque o capítulo 8 é o que nós vamos estudar hoje nesta lição. Vamos lá? Vamos ver essas particularidades do servo. Esse servo é Jesus. Uma caneta marca texto, livro de Marcos, capítulo de número 8, verso de número 2, que nos diz assim: tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Então, Jesus não somente está demonstrando um serviço como servo, mas ensinando aos seus discípulos a ter compaixão. Pois é, tenham compaixão, né? Dos que estão conosco aqui, ó, 3 dias nessa caminhada. Pois é, livro de Marcos, capítulo 8, verso de número 2. Verdade aplicada. Como discípulos de Cristo, precisamos também, no poder do Espírito Santo, testemunhar com palavras e ações aspectos da característica de Cristo. Aqui podemos falar atributos, né? Não somente a característica, aspectos do caráter de Cristo. A gente vai aprender mais sobre isso aqui, porque nós somos discípulos. Essa é a nossa verdade aplicada. O objetivo da lição de hoje é falar acerca da identidade de Jesus. Se você quer aprender um pouco mais sobre Jesus, nas quintas-feiras, o Mateus, ou seja, amanhã você vai ter a aula do Mateus e está estudando justamente sobre Jesus, a vida de Jesus, lá na sala do Conecta Mais Jovens, tá bom? Se você quer ver também ali Jesus sobressaindo sobre todos e sobre tudo, livro de Hebreus, que está ensinando, está aqui na mesa, ó, livro Epístolas aos Hebreus, ensinado pelo pastor Alex, todo dia, segunda-feira, está colocado lá. Se você quer ter esse avivamento e nunca pagar, para aprender de Jesus, aprender dos evangelhos, aprender de Hebreus, aviva a tua obra, pastor Urandir Ramos. Tudo aqui, irmão, aprende, você só não aprende agora se não quiser, tá certo? Então, vamos aprender essa aqui, as
falar, o outro objetivo é mostrar que a autoridade de Jesus está acima de tudo. Aonde encontramos? No livro de Hebreus. Pastor Alex, toda segunda ensinando sobre, está até aqui, ó, a suprema revelação de Deus em Cristo. Terceiro objetivo da nossa lição, destacar a compaixão de Cristo. Vamos falar aqui que eu já li, o Hernandes Dias Lopes vai falar dessa compaixão que Jesus tinha para com os enfermos, menos favorecidos, doentes, aqueles, não só doentes, quando eu falo enfermo, não só doente física, mas doente do espírito e da alma, tá bom? Nosso texto, hoje, texto de referência, livro de Marcos, como já falei para você, versículo 1, 2, 3, depois a gente vai para o versículo de número 6. Na descrição do vídeo tem essa aí, mas sempre é bom você ter uma régua na sua mão. Essa régua aqui, essa aqui é a régua. Professor, o pessoal usa como espada. Pois é, aqui é uma espada, mas aqui é uma régua, porque se você não se encaixar aqui, você não entra lá. Então encaixa a tua vida nessa régua. Essa régua meça os seus passos, caminho estreito. Se mede como? Com a régua. E quem é que mede? A Bíblia Sagrada. Vamos para a nossa leitura, que nos diz assim: naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe: tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então, Jesus reconhece que o povo estava lhe buscando, estava indo cada vez mais atrás dele, e muitos podiam até ter levado comida, mas por 3 dias essa comida havia acabado. E Jesus diz, não dá para dispensar. Então aqui já eu aprendo que Jesus não se preocupava apenas em curar ou alimentar a alma faminta, sedenta de Deus. Jesus também se preocupava em alimentar o corpo físico, porque ele sabia que para se você manter em pé é necessário de pão e de água. Então ele, sabendo disso, ele diz, não posso, senão serei negligente. Curei a alma e mato o corpo. Entendeu o equilíbrio que tem que ser? Versículo 6 agora. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusesse diante dele. E puseram diante da multidão. Então, aqui tem, vamos dizer assim, não é hierarquia que eu quero achar a palavra. Aqui tem uma ordem de posição. Apresenta Jesus, Jesus apresenta ao Pai. Do Pai, Jesus tem nas mãos, dá aos discípulos, os discípulos à multidão. Então veja que tem aí uma ordem, né, a ser seguida. Graças ele deu a Deus, tomou nas suas mãos, deu aos discípulos, os discípulos à multidão. E a multidão saiu farta, que os discípulos recolheram 12. Nessa aqui foram 12 cestos cheios de pedaços de pão. Ou seja, sobrou comida. Sobrou, mas não se perdeu nada, tá bom? Vamos lá para nossa... hino sugerido dessa semana é o 141, 253 e 484 da harpa cristã. Dá para você baixar uma harpa cristã no seu celular e escutar os louvores do hino da harpa. Motivo de oração desta semana, desta lição, diz assim: ore para que pessoas desenvolvam os atributos que há em Cristo. Eita, aqui no canal, eu e o presbítero Alex, na época era presbítero, hoje o Alex é pastor Alex, que está dando a aula do livro de Hebreus, nós já fizemos da editora Betel mesmo, os atributos de Deus. Espera aí, deixa eu ver
A luz está ali, ó. Os atributos de Deus. É aquela capinha que tem como se fosse não, um pastor segurando uma ovelha pequenininha no colo. Tá até ali, ó. Os atributos de Deus. E apresenta os atributos de Cristo também. Então a oração é para que nós possamos desenvolver esses atributos, essas características de Cristo. E uma delas é a compaixão. Vamos orar então? Soberano eterno. Pessoal, vocês que só ouvem, olhem para aqui para a câmera agora. A partir desse momento, o meu suporte quebrou. E como eu filmo com a câmera traseira do celular, eu não vi que ele desceu. Então, a partir de agora, bem na oração, o suporte caiu. Porém, não vai alterar em nada no nosso áudio. O áudio continua perfeito, a imagem também. Porém, como quebrou o suporte, a imagem vai ficar cortada. Infelizmente, não consigo regravar esse vídeo, mas dá para você assistir tudo. E ore pelo canal para que Deus dê condições para que eu possa comprar um suporte bom agora, né? Para que ele não quebre. Já é a segunda vez que acontece isso comigo. Tá bom? Uma boa aula para vocês e desculpa o transtorno. Agradeço não só hoje, mas para sempre. Amém? Vamos lá. Amém. Introdução de hoje. Veremos na presente lição que o conhecimento acerca de Jesus Cristo durante seu ministério terreno se deu progressivamente. Enfatizaremos dois aspectos da identidade do servo sofredor que se destacaram no Evangelho de Marcos: autoridade e compaixão. Irmãos, eu estou surpreso, uma grata surpresa assim porque não o conhecia, né? O pastor Abinair. Irmão, já estou com vontade de ir lá conhecer o pastor Abinair. Se a irmã Andréia, se o pastor Marcos e a Eva e o Mateus, irmão, fizer uma forcinha, dá para eles me levarem lá para conhecer o pastor Abinair, porque eu vi entrevista dele na rádio, irmão. Simplicidade é o nome que define esse homem. Pastor Marcos, irmã Andréia, Eva, Mateus, me convida aí para Goiás conhecer esse pastor Abinair. Irmãos, amei. E aí eu fui ver os escritos dele, as entrevistas deles, irmão, cada vez mais você diz: Deus, como tem homens que ensinam a tua palavra de uma maneira tão simples que dá para aprender de verdade. Então não perca a oportunidade de estudar da palavra de Deus esse trimestre, que está sensacional. O pastor reverendo, já vou falar Augusto Nicodemos, mas não é, aqui é Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes aqui fazendo um comentário bíblico nesse livro maravilhoso que meu superintendente e amigo Flávio me deu, Atitudes de Jesus diante de circunstâncias desfavoráveis. Aqui ele vai fazer um resumo no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 21. Mas ele diz: introduzimos neste texto destacado duas coisas. Em primeiro lugar, enquanto Jesus é rejeitado pelos seus, é procurado pelos gentios. Aqui é uma citação desses milagres, né, de multiplicação. Enquanto os seus rejeitavam, o gentio o procurava, multidões, como aqui é falado. O pastor Hernandes continua colocando: Jesus ainda está em território estrangeiro, ao mesmo tempo em que ele está sendo rejeitado pelos líderes religiosos. Os gentios o buscam ansiosamente. Marcos colocou este relato intencionalmente no fim de uma viagem por terras pagãs para enfatizar seu trabalho missionário entre os gentios. Já estava voltando para Jerusalém. O outro aspecto que vamos falar aqui, em segundo lugar, Jesus demonstra sua
compaixão. Parece um copia-cole, não é. É que homens estudaram, prepararam e o consenso é comum. Por isso que falando aqui, na nossa introdução de autoridade e compaixão. Hernandes Dias Lopes fala dessa autoridade e compaixão. Colocando aqui um comentário, isso mesmo, e o comentário de William diz assim: Jesus é capaz de não somente operar maravilhas, mas também de repartir suas obras maravilhosas. Sua compaixão é mostrada não somente em relação ao povo da aliança, mas também em relação àqueles de fora. E glória a Deus por isso, porque Ele mostrou essa compaixão para os que estão de fora, que chegou até a mim e até você. Ponto de número 1 de hoje diz assim: a identidade do servo. Qual é a sua identidade? Repito, Mateus está dando aula aqui, o jovem Mateus está dando aula sobre o livro de Jesus. Pena que eu não tenho essa Bíblia, ela não não tenho ela impressa, eu tenho ela digital e o tablet está lá do outro lado da mesa. Mas vamos continuar. Mas vem aprender de Jesus com o Mateus, professor Mateus. Aqui diz assim: podemos dizer que a identidade de uma pessoa é o que a faz ser distinta de todos. A cidade onde nasce, nome, sobrenome, quem são os seus avós, quem são os seus pais, quem são os seus irmãos, sexo, impressão digital, data de nascimento. Para aí para eu respirar. Data de nascimento. Aqui. Então, tudo isso define a identidade de uma pessoa, né? O seu CPF que define você mais aqui no nosso Brasil, trazendo para o nosso contexto. Porque identidade, você tem que tirar um por estado. Não sei se você sabe disso. Cada estado que você vai morar, é necessário que você tire um RG. Agora, CPF é único. Para onde você for, o CPF é o mesmo. Vai definir a sua característica, a sua identidade. Está ali tudo registrado. Assim precisamos entender que Jesus tinha também a sua identidade. Tanto que é citado em 2 lugares, 2 livros diferentes, a sua genealogia, de tão importante que é, tá bom? Assim, nossa identidade nos faz pessoas únicas. Ponto final. Mesmo sendo gêmeo, a digital é diferente, o número de documento é diferente. Então, você é único, tanto para os homens quanto para Deus. Vamos lá. Diante dessa certeza, iremos ver no Evangelho de Marcos a apropriada identidade de Jesus. Vamos ver o que Marcos aqui aponta no 1.1. Muitos não conheciam a identidade do servo. Lembrando que Marcos trata Jesus o tempo todo como servo, mas um servo aqui vitorioso. Servir a Cristo também implica em conhecê-lo. A despeito destes pensamentos, a melhor forma de conhecer mais sobre ele é por meio do estudo das Santas Escrituras. Em particular, o Novo Testamento descreve a sua história e como ele morreu na cruz por nós. Pronto. Você quer conhecer sobre Jesus? Aí, começando o 2023, você para ler o quê? Os Evangelhos. Lê o Evangelho de Marcos, João, Lucas, Mateus. Ali você vai ter o apurado geral de Jesus. Aí emenda no livro de Atos para você ver as pessoas testemunhando de Jesus. Aí você entra nas epístolas falando e certificando quem é Jesus. E aí você arremata com o Apocalipse, porque no Apocalipse ele está dizendo que vai vir buscar a sua igreja. E ele vai vir. Eita glória! Quer conhecer Jesus? Está ali a enciclopédia da vida de Jesus, como diz um amigo meu, um tijolo, mas é necessário. Não tem outro jeito de conhecer Jesus a não ser conviver com ele. Eu acho que eu li isso aqui em algum lugar. Vamos ver se eu estou certo ou errado.
Podemos dizer que desde o início, Jesus é uma figura que causa admiração em muitos, pois não se sabia direito como defini-lo. Isso é maravilhoso. Veio do Pai, então muitos não conheciam, não tinha essa confirmação como defini-lo, né? Aqui tem até um texto, diz: esse não é Jesus, filho de José o carpinteiro, filho de Maria, os seus irmãos não estão conosco, as suas irmãs não estão aqui, então o povo diz: e como é que ele tem tanta autoridade? Aí estava indeciso se Jesus era ou não era quem ele dizia que era. Eita, é forte. Você vai aprender aqui. Segura aí. Vamos lá. Neste sentido, o profeta Osés diz: conhecemos e prosseguimos em conhecer quem? O Senhor. Caneta marca texto. Isso aqui é maravilhoso. Oséias capítulo 6, versículo 3. Vamos lá. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia, que rega toda a terra. Ponto. Professor, simplifica um pouquinho esse negócio para nós aí. Simples assim. Enquanto Jesus não vir para ser glorificado aqui na terra, haverá o amanhã, ou haverá o que está falando aqui, a alva. Então assim é Jesus. Até a sua volta teremos a alva, o amanhecer, a saída. Virá como a chuva seródia, no tempo certo. Aqui não tem nada a ver com meteorologista, não tem nada a ver com previsão do tempo. Essa chuva vai vir porque é determinada por Deus. Por isso que Oséias diz: a chuva seródia vai vir e regar toda a terra. E Jesus veio e até agora continua regando a terra. Eita glória! Afigura-se que o Evangelho de Marcos não apresenta a identidade de Cristo, Filho de Deus, servo obediente. Ponto. Tá aí. Quem é Jesus? Filho de Deus. E o que mais? Servo obediente. É quem é Jesus. Bíblia de Estudo, Liderança Cristã. Rapaz, o pastor Abinaí, ele está citando a Bíblia de Estudo sobre liderança cristã, que eu já estou querendo comprar uma, de tanto que ele cita aqui, ó. Mais uma citação. Ele fala: o Evangelho de Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos. Já aprendemos isso na lição de número 1. Se você não viu, vai ver. Escrito durante um período de severa perseguição, ele vai direto ao ponto, abordando a identidade de Jesus, a importância do sofrimento e a necessidade da fé. Da fé não, de fé. Marcos, o autor do evangelho, era discípulo de Pedro. Você já aprendeu também. Razão pela qual o modo de ver Pedro repetidamente no livro. Cita muito Pedro porque ele ouviu de Pedro. Então, como ele ouviu de Pedro, ele escreveu muito sobre Pedro, como o livro de Lucas e o livro de Atos. Lucas, também você já aprendeu, é quem? Discípulo de Paulo. Por isso que Lucas fala muito sobre Paulo. De vez em quando ele se coloca, eu e Paulo, no caso do naufrágio, ele fala que ele estava no barco, sofreu naufrágio também. Vai ser amigo de crente e dá nisso. Tem que viver perigosamente. Ser amigo de crente, irmãos, é isso aí. Crente entrando na fornalha, vai junto. Tá vendo? Foi ser amigo de Daniel, sobrou o quê? A fornalha. Vai ser amigo de crente. Porém, no entanto, portanto, também ser amigo de crente, do mesmo jeito que Daniel é livre da cova do leão, eles são livres da fornalha. Ser amigo de crente é igual José, é vendido pelos irmãos, é caluniado pela uma doida, a mulher de Potifar, né? Mas Deus fala: filho, tu não entende o processo, mas no fim quem dá sou eu. Isso é crente, irmão. Eita Jesus. Pronto, Paulo foi andar lá com os crentes, o que foi? Apanhou várias vezes. Não tem jeito, irmão. Andar com crente é andar assim. Porém, a nossa alegria é saber, se Cristo voltou para o céu e disse que ia preparar morada, confia, irmão. Ele está preparando e vem nos buscar, viu? Não mente, não mentiu e nunca mentirá. Então ele vai voltar
para nos buscar. Ponto. É isso aí. Marcos fala muito porque ele estava andando com Pedro, escreveu o Evangelho de Marcos segundo o relato de Pedrão. Esse Pedrão aqui cortou a orelha de Malco fora. Alguns dizem que ele errou. Aliás, que ele cortou de propósito. Eu digo que ele errou. Porque acertar a orelha, irmão, oh meu Deus do céu. Ajuda Pedro, Jesus. Ainda bem que Pedro disse que te ama. Tu sabes que eu te amo, Senhor. É isso mesmo. Marcos apresenta um quadro em que Jesus é retratado como líder servo, ou seja, lidera pela servidão. Difícil? Um tantinho assim, mas Jesus conseguiu, podemos conseguir também. Ele, de modo claro e consciente, pinta a Cristo como um modelo compassivo a ser seguido. Aí deu ruim o negócio aí, hein? Seguir Jesus como servo, lavar o pé. Pastor Abinaí, o senhor teria que explicar muita coisa desse negócio aqui. Marca uma live aí, pastor Abinaí, para fazer umas perguntas capciosas, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, porque tá faltando servo, viu? Tá faltando líder como servo. Mas Jesus é o nosso exemplo que temos que seguir. Sua narrativa acelerada descreve o servo sofredor que se engajou em um ministério consistente em favor dos outros através da cura, do ensino, do encorajamento e da restauração dos quebrantados. Aí é que está. Quando Jesus vem aqui para se apresentar à terra aos servos, para se fazer servos, eu estava ouvindo a aula do pastor Alex aqui, ele estava citando, né, que Jesus se diminuiu, um Deus que se diminui para habitar entre os homens, para elevar os homens. Irmãos, é só Deus. Então, vamos aprender com Cristo. Diminuir porque tem muita gente precisando apenas de um abraço. É isso aí. 1.2. O servo conhecido progressivamente. Aqui, ó, foi isso aqui. Acho que essa parte aqui. Que eles vão dizer sobre os irmãos de Jesus. Eu acho que é esse aqui mesmo. Não, essa aqui é a parte que Jesus é conhecido pelos seus discípulos, porque acalma a tempestade. Quer ver se não é isso aqui? Vamos lá. No início do Evangelho de Marcos, após Jesus ensinar na sinagoga de Cafarnaum e expulsar de um homem um espírito impuro que o importunava, todos se admiravam com a sua autoridade. Aí vamos para a citação de Marcos, capítulo 1, 27, que diz assim: E todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com que autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então, a cabeça deles era: tem um negócio novo aí. Tem um negócio novo e nós não estamos sabendo o que é. Porque eles falam para os demônios ir embora e os demônios obedecem. Que doutrina é essa? Que novidade é essa? Não, não é novidade. É o Filho de Deus que está habitando entre os homens. Então, o que deveria ser normal, perderam a essência do normal, então o Filho do Homem veio relembrar como fazer. Que a autoridade está sobre aqueles que servem a Deus. Tá bom? Vamos lá. Assistimos em que Marcos 4,41, quando Jesus acalma a tempestade, seus discípulos, temerosos, se perguntam: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aqui, irmão, eu acho que Jesus ficou nervoso. Eu fiquei nervoso. Mas Jesus é Jesus, né, irmão? Como fala meu pastor ele, mas Jesus é Jesus. Jesus está dormindo no barco, irmãos. Bora lá. O cidadão está lá dormindo. Jesus, o nosso Jesus, está lá dormindo no barco. Ele estava com quem? Estava com os discípulos. O barco estava lá. Eles estavam lá. Aí Marcos 4,41. Aí eles vão lá
e vai acordar Jesus. Acorda, Jesus. Aí vai lá. Aí na hora de acordar Jesus, depois que Jesus acorda, ele pergunta, mas e quem é esse? Oh, meu Deus do céu, vocês chamaram quem? Não foi Jesus? E como é que vocês perguntam quem é esse? Tem coisa que se não tivesse na Bíblia nós não acreditava. Bora lá. Verso 40 primeiro. Verso 40. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ponto. Aí Jesus, foi. Jesus disse, não faz isso não. Vocês são tímidos, não está vendo a tempestade? Ela é sujeita a vocês. A autoridade está sobre vocês para acalmar qualquer tempestade. Aí eles vai para o 41 e pergunta, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois é, esse é Jesus que você chamou. Jesus como foi aqui? Deixa eu ver aqui. Mestre, 38, e eles estavam à polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que perecemos? Pronto, ele acorda Jesus e depois fica perguntando, sabe o que é isso, irmão? Falta de fé. Não, irmão, Jesus falou aqui, 40, e disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Fé, irmão. Estava lá com Jesus, mas não sabia da grandeza de que Jesus poderia fazer. E fez, né? Acalmou a tempestade. O vento, como diz aí, ficou pianinho, caladinho, caladinho. E a tempestade? Que tempestade, irmão? Foi um espelho, como diz aí, o mar. Porque o mar obedece ao seu Criador. Eita, glória! Continuando aqui, podemos ainda acrescentar que em Marcos 6, do 1 ao 6, as perguntas de quem de fato era Jesus se graduam, dando início às tentativas mais diversas para dar conta de quem de fato ele era. Ponto. Está aí? Abre aí o livro de Marcos, capítulo 6, do 1 ao 6. Bora ler? Bora ler. A epígrafe do texto. Jesus retira-se para Nazaré, que diz bem assim. E partindo dali, chegou à sua terra. Opa! Voltou para casa. Vamos lá. E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? É muita pergunta para uma pessoa só. Pois é, todo mundo querendo saber de Jesus. 1, 2, 3 perguntas. Aí o 3 diz... Não, eles perguntam e eles mesmos têm a resposta. Mas eles perguntam porque eles não estão acreditando quem é ele. Pois é, de onde lhe vêm tantas coisas? De que sabedoria? Não. E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Segunda pergunta. E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Então, eles têm as perguntas e eles mesmos têm a resposta porque não acredita, porque sabe quem é Jesus da sua infância. É mesmo, professor Tony? Lógico, quem diz? O texto, versículo 3. Não é este o carpinteiro? Opa, filho de Jesus. Então Jesus tinha uma profissão. Jesus não era preguiçoso, porque senão Jesus não estava cumprindo com a Bíblia. Vai ter com a formiga. Preguiçoso. Pois é, Jesus tinha uma profissão, carpinteiro. É isso aí, tá aqui. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, ainda de quem é a mãe dele, viu? Para não ter erro, que é o carpinteiro, filho de Maria. E acrescenta, abre aí sua Bíblia, irmãos. Marcos capítulo 6, verso de número 3. E
o irmão de Tiago, pronto, Jesus tinha um irmão, Tiago, e tinha outro. E de João também, João não, José. E de Judas, pronto. E de Simão, pronto, Jesus tinha 4 irmãos. Tiago, José, Judas e Simão. 4 irmãos. É pouco? Não, é pouco não, porque Jesus tinha família grande. E mais, aqui, ó. E não estão aqui conosco suas irmãs? Poderia ser no mínimo 2. Então Jesus tinha no mínimo 6 irmãos biológicos. Professor, heresia. Que heresia, irmão? Jesus não nasceu de Maria, não foi gerado na placenta de Maria, não recebeu os nutrientes que veio do corpo de Maria. E quando ele nasceu, Maria não teve que amamentar Jesus. É que a gente esquece a natureza humana de Jesus. Jesus teve que ser amamentado no mamar de Maria, irmãos. Tu acha que Jesus comeu como, irmão? Pensa, crente. Tu acha quem foi que limpou o xixi de Jesus? Quem foi, irmão? Naquele tempo não tinha fralda descartável, era fralda de pano, e sujava a fralda, tinha que trocar uma fralda a cada xixi, e fora o popô. Tu acha que Jesus não fazia, não? Oh, meu Deus do céu, ajuda esse povo, Jesus. Separar o que é espiritual, o que é carnal, o que é da natureza humana e o que não é. Então, se Jesus era 100% homem, Jesus teve que mamar no mamar de Maria. E mamando no mamar de Maria, naturalmente ele precisava fazer as suas necessidades fisiológicas. Xixi e popô. Tinha. E alguém teve que limpar. E quem foi? Foi Maria. E Jesus, eu não posso dizer que as irmãs ajudou, porque Jesus era o primogênito de Maria, então ele é o mais velho. Porque na casa onde tem os mais velhos, né, é que ajuda o mais novo, né? É o contrário. Então, eu sei que algumas pessoas ficam chocadas de imaginar que Jesus no mamar de Maria. Irmão, Maria teve que dar de mamar para ele, certo? E assim, e limpar ele, que ele não se limpou sozinho não, tá bom? Fique bem claro. Então, sabiam quem era Jesus. E quando cresceu, virou carpinteiro, trabalhador. Jesus não era preguiçoso. Não era. É isso aí. Onde foi que nós parou? Aqui no comentário para professores. A pergunta mais frequente a respeito da figura de Jesus era, afinal, quem é ele? Marcos escreve que certo dia Jesus estava ensinando na sinagoga de Nazaré e os parentes dele questionaram de onde lhe vêm estas coisas e que sabedoria lhe foi dada e como lhe faz tais maravilhas por suas mãos. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de José, irmão de Judas, irmão de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Pois é, o Jesus fez tantas maravilhas. É por isso que aquela frase que vem aí, que profeta não tem honra dentro da sua terra. Pois é, viu maravilha. Eles mesmos disseram, nós estamos vendo maravilhas por suas mãos. Mas nós não aceitamos porque ele é nascido aqui, os seus irmãos, suas irmãs, seus irmãos, está tudo aqui. Então não pode. Por que não pode, seus sem fé? Pode. Vamos lá. Já em Marcos capítulo 6, do 14 ao 16, os questionamentos se multiplicaram a respeito da pessoa de Jesus. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornou notório. Olha aí, Herodes, aliás, o nome de Jesus chegou até os ouvidos de Herodes. Por que Jesus está sendo tão falado aí? Pois é, porque ele era o que era. E disse, João, que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas opera nele. Então Herodes, irmãos, aqui Herodes endoidou o cocão. Endoidou o cabeção.
porque ele manda matar João e acha que Jesus é a ressurreição, é a reencarnação de João. Acaso foi o João que eu matei, por isso que está fazendo um milagre? Pronto, ficou doidão. Ele já era doido, na verdade, né? Só piorou o negócio. Então ele achava que Jesus era João, mas não era. Aqui era o que João proclamou, que viria um que era antes dele, mas vinha depois dele. É mistério esse negócio aí. É isso mesmo. Outros diziam Elias. Pronto, endoidou o povo mais ainda. Um achava que era João que tinha morrido há algum tempo. O outro achava que era Elias que tinha morrido há muito tempo. Ou um dos profetas. Aí foi que descambou tudo mesmo. O povo ficou tudo, mano, biruta da cabeça aí, doidão mesmo. Sem saber quem era Jesus. Jesus era simplesmente o Filho de Deus. Oh, meu Deus do céu, ajuda esse povo, Jesus. Eu digo o que o teu filho Jesus disse na cruz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que pergunta. Vamos lá? Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João, quem mandei degolar, quase não sai, ressuscitou dos mortos. Não, Herodes, era Jesus mesmo. Tu ficou birutando mais do que era. Vamos lá. 1.3. Andar com o servo nos faz conhecê-lo. Pois é, você quer conhecer Jesus? Só existe um modo. Anda com ele, crente. Não há nada mais prazeroso do que ser conhecido por Jesus e conhecê-lo. Pois é, ele me conhece e eu o conheço. Olha só que honra, que maravilha. Neste sentido, temos a certeza de que para conhecer Jesus de verdade precisamos nos relacionar com Ele. Eita, pronto, tá aqui. Relacionar com Ele. Ó, vocês estão vendo aqui na mesa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aí de perto. Vocês estão vendo aí, ó. Café com Deus Pai. Porções diárias de renovação. Pastor Rostirola. Esse é o meu, crente. Chegou. Eu estava usando da Rose. Você lembra? Todo cheio de fruta. Eita. E não, esse aqui é o meu. Chegou. Devocional todos os dias, irmãos. Todos os dias. Um devocional de café com Deus Pai. Deus é o teu Pai? Então convida Ele para tomar café com você todo dia de manhã. O meu chegou hoje. Chegou, tá aqui, bonitinho. Vou fazer com ele. Então, só existe uma maneira de conhecer Jesus, é estando com ele todos os dias. É convivendo com ele todos os dias. Aqui você tem aula segunda, você tem aula terça, você tem aula quarta e tem aula com Mateus na quinta. Devocional de domingo a domingo. É o propósito de fazer devocionais. Esse aqui, ó, café com Deus Pai. Você só conhece Jesus dessa maneira, convivendo com Ele e colocando em prática os seus ensinamentos, ok? Vamos lá? Marcos nos mostra em seu evangelho que a última vez em que a pergunta sobre a identidade de Jesus aparece no livro é feita pelo próprio Jesus e é dirigida a seus discípulos. Ponto. Aqui, oh meu Deus, eu gosto demais. Oh Jesus, eu te amo, Jesus. I love you. Oh meu Pai. Pô, perguntou tanto, queria saber tanto que era Jesus, que chega uma hora que Jesus falou, ponto. Quem estão dizendo que eu sou? Eita, que esse Jesus é maravilhoso. Ponto. Estão aí buzinando, especulando aí. Quem sou eu? Agora eu que quero saber o que estão dizendo quem sou eu. Pronto. Foi, Jesus perguntou. Marcos capítulo 8. Quem diz os homens que sou eu? Quem? Que sou eu, é isso mesmo. E eles responderam, João, o Batista, e outro Elias, mas outros, um dos profetas. E ele disse, ele Jesus, mas e vós que dizeis que eu sou? Eu quero saber de vocês que estão tomando café todo dia de manhã comigo. O que vocês dizem que eu sou? Tá, pegou pesado, hein, Jesus? E respondeu Pedro e disse, tu és o Cristo. Aí Jesus disse, Pedro,
Tua intimidade está muito grande, porque quem te revelou, Pedro, não foi carne nem sangue, Pedro. Quem te revelou foi o Pai. Eita, quer saber quem é Ele? Convive com Ele, tem intimidade com Deus Pai, toma café de manhã com Deus Pai, 7h30 da manhã, vem tomar café com Deus Pai, vem. E aí Jesus vai dizer, ei Pedro, não foi carne não, carne não te revelaria isso, carne não te daria autoridade para saber quem sou eu, a não ser o Pai. Ou seja, quem tem intimidade com o Pai sabe quem eu sou. Eita glória, dá vontade de rodar no manto, irmão. Misericórdia, Jesus. Se comporte que você está numa sala de aula. Pedro agora, depois de andar com Jesus e ter intimidade com Ele, expressa sua firme convicção de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E glória a Deus, aleluia. Oh Deus maravilhoso. Oh meu Pai, vamos para a aula, Jesus. Todo ser humano precisa de uma experiência com o Senhor Jesus para poder desfrutar das suas bênçãos e conhecer a sua presença. Não dá, irmãos, para querer. Não dá para conhecer esse Jesus. Eu disse domingo, eu estava pregando na nossa igreja, eu preguei sobre Neemias capítulo 4. Lembrai-vos que o Senhor é terrível e poderoso, forte na peleja. Pô, tá esquecendo, irmão. Não tem como ter intimidade com Deus a não ser convivendo com Ele. Não tem outra via. Não tem outra opção. Não dá. É só convivendo com Ele. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso. Que possamos nos chegar a Cristo a ponto de nos pronunciarmos como Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6,68. Essa aqui, maravilhoso. Para onde iremos nós? Se só Tu, Jesus, tem palavra de vida eterna. Eita, glória gloriosa. Tá aí. É isso. Você aprendeu no ponto 1 hoje, no ponto 1. Desde o início, Jesus causava admiração em muitos, pois não se sabia direito como defini-lo. Estavam todo mundo confuso e Pedrão foi que definiu tudo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ponto. Ponto. Acabou a conversa. Vamos para o ponto 2? Antes de ir para o ponto 2, o curso Simplificando a EBD ainda está valendo, viu, irmão? Virou o ano, mas o curso Simplificando a EBD ainda está sendo vendido e você pode adquirir. Mesmo valor, não mudou o ano, mas o preço continua o mesmo. Nesse ponto 2, eu quero dizer para o meu amigo Emerson, tá aí, Emerson, você pode agora aplicar a aula na sala da mocidade. Eu e o Emerson iremos aplicar essa aula 3 na aula dos jovens, irmãos. Como assim, professor Tony? Explica um pouquinho isso aí. O Emerson é um amigo que está em treinamento para dar aula para a Escola Bíblica Dominical. E como é que funciona esse treinamento? Eu, como professor principal, vou permitir que ele dê um ponto. Então, ele vai dar o primeiro ponto na sala dos jovens. Depois, eu continuo aplicando os demais pontos aqui. É assim que nós treinamos novos professores. É isso aí. Quem sabe no futuro o Emerson não vem aqui dar um ponto para vocês verem ele falando também, para ele aprender a se comunicar com a câmera, porque quem ganha é o reino. Superintendentes, professores, quer fazer novos professores, dá oportunidade, um ponto, e aí assim você vai treinando outros professores para agregar no reino de Deus. Tá bom? Ponto número 2, a autoridade do servo. A partir de que? Ponto de número 2, a autoridade do servo. A partir de que se pode ler no Evangelho de Marcos, Jesus, por onde caminhou, realizou muitos prodígios e seu ensino era admirado por todos
que o seguiam e ouviam porque possuía autoridade, né? Livro de Marcos, aí mesmo, pertinho, ó. Capítulo 4, capítulo 1, versículo 27, que eles disseram bem assim: e todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: quem é isto? Não, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordenas aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. É esse ponto que nós vamos nos concentrar. 2.1. A autoridade da mensagem do servo. Mensagem não vazia, mas com autoridade. Podemos afirmar que a fonte da autoridade de Jesus vinha do céu. Ponto. Sem explicação, né? É clara e evidente. Nas Escrituras deixadas pelos evangelistas Mateus, lemos a seguinte palavra de Jesus: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Ao longo do Evangelho de Marcos, podemos visualizar que a palavra de Jesus, diferente de tudo que o povo estava acostumado a ouvir. O povo está acostumado a ouvir, faz, mas eu não faço. Eu sou bom de mandar, mas não sou bom de fazer. Quando chega no nosso Jesus, a conversa muda. Olha só. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Autoridade. Não falava por falar, não expulsar demônio de fingimento, mas expulsar com autoridade. Livro de Marcos, capítulo 1, do 25 ao 26, porque o 27 foi a admiração que o povo teve, né? Ao notarmos os demônios saindo sem hesitar, podemos constatar que a sua mensagem apresentava autoridade dos céus. Aqui tem uma passagem muito interessante, que quando Jesus vai expulsar os demônios lá na terra de Gadara, lá no Gadareno, os próprios demônios reconhecem a autoridade de Jesus. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Viesse nos perturbar antes do tempo? Olha só, irmãos, os demônios reconhecendo quem era Jesus e que tinha autoridade para perturbá-los. Eita, esse é o teu Jesus. Bispo Daniel Malafaia. Será que esse bispo Daniel Malafaia é parente do Silas Malafaia, que é a revista dos Hebreus que a gente está estudando? É da Central Gospel? Será? É Malafaia, gente? Malafaia. É isso mesmo. A chamada divina sempre é confirmada com autoridade divina. Assim como Moisés tinha sobre si a autoridade dada por Deus, ainda hoje o Senhor confirma a sua chamada em sua vida através da sua autoridade em nós. Será que Jesus me chamou para ser professor de escola dominical? Boa pergunta. Será que esse canal eu estou aqui e eu falo com autoridade? Será? É uma coisa que eu tenho que parar e fazer essa autorreflexão. Fazer feito Paulo, examine-se o homem a si mesmo. Será que eu tenho autoridade no ensino que eu ensino? Do jeito que eu explico? Ou eu faço só para aparecer e não tenho autoridade para ensinar? Se eu não tenho autoridade para ensinar, então logo eu não sou de Deus. Agora, se eu tenho autoridade no que eu estou fazendo, foi porque veio do alto. Pensa nisso, crente. Pensa aí. Tal autoridade, porém, não dá o direito de usarmos de autoritarismo, que é o fruto do egocentrismo humano. Paulo era radicalmente contra abuso de autoridade. Daí diz:
segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Deus capacitou Isaías com autoridade na palavra profética. Isaías 49. Então, se você conhece algum homem que fala com autoridade, você diz, esse aí veio de Deus. Tem, irmão, lógico que tem. 2.2. A autoridade do servo foi atestada por sua palavra. Palavra de autoridade. Tua palavra tem valia? Vamos lá. Para bem compreender nas palavras de Jesus, existem ensinamentos sólidos que o povo começou a perceber e admirar. Pelo que se pode notar, a sua maneira de ensinar fazia com que ele apresentasse as verdades espirituais com autoridade, sufocando as tradições dos religiosos. Então, porque ele não ensinava da boca para fora. Jesus não era hipócrita. Tudo aquilo que ele ensinava, ele praticava. Por isso o povo via que tinha autoridade. Eita, é forte demais. Invalidado assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes, e muitas coisas faziam semelhantes a estas. Marcos capítulo 7, versos 13. O povo estava ficando injuriado com os escribas e os fariseus, os sacerdotes, o sumo sacerdote, porque não estavam ensinando como Jesus. É verdade. Importante ressaltar que nos ensinamentos de Jesus, ele nos faz perceber a sua autoridade sobre os demônios. Já vimos. Por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha, e indo ela para a sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído dela. Eu gosto dessa passagem e eu estava falando isso hoje. Falando hoje com o grupo de varões que nós temos na igreja. Estamos criando um grupo de homens para fazer devocional. Que Jesus só disse que pode ir para casa, a sua filha vai ser liberta. Então é tanta autoridade que Jesus não precisou ir lá para expulsar o demônio. De onde ele estava, o demônio já entendia quem estava mandando ele sair, então tinha que sair, sem precisar ir lá. Isso é autoridade, irmãos. É isso aí. Bispo Daniel Malafaia de novo. Jesus foi distinguido dos demais mestres da sua época por sua palavra e autoridade. Marcos 1:22. A autoridade de Jesus estava na razão de que falava apenas o que recebia do Pai. Então, sabe aquele profeta que começa a profetizar, 50% vem dele, aliás, 50% vem de Deus, 50% vem dele? Aí atrapalha tudo. Agora, se ele falar somente do que vem de Deus, pronto. Todo mundo vai entender que ele está falando é simplesmente de Deus. Então, profeta, se Deus não disse até aqui, é até aqui. Como diz, está lá, até aqui já ajudou o Senhor, pronto, até aqui falou o Senhor. E agora não está falando mais, entrega o microfone, se senta e dá glória a Deus por isso. Ponto. Ele ensinou a palavra, praticou a palavra, pregou a palavra, cumpriu a palavra e nos deixou a palavra. Quer anotar isso aí? Bora lá, vamos lá. Ele nos ensinou a palavra. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Certo? Praticou a palavra. Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. Pregou a palavra. Mateus capítulo 4, 23. Cumpriu a palavra. Mateus 3, 15. E nos deixou sua palavra. João 17, 17. Ponto final.
2.3. A autoridade do servo foi confirmada perante o mundo espiritual. Aqui os demônios vão ser abalados. Dá até para ficar com pena. Dá não, é mentira. Não dá para ficar com pena do Satanás não. Sai fora, maluco. Acompanhando o itinerário traçado no Evangelho de Marcos, vemos que Jesus é a demonstração apropriada do Pai. A ele foi oferecido o poder e a autoridade sobre tudo e sobre todos, ficando evidenciado em todo o Novo Testamento, que até mesmo sobre os demônios, poder sobre os demônios, olha só, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. Então, só foi porque Jesus permitiu. Então, primeiro eles pedem, mas se Jesus não tivesse deixado, eles não teriam ido. Isso é autoridade espiritual, certo? E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um desfiladeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Ponto. Primeiro eles pedem, e só vai porque Jesus permite, e quando vai, morre, é exterminado. Isso é autoridade espiritual. Bispo Daniel. O mundo espiritual reconhece a autoridade dada ao Filho de Deus. A autoridade de Jesus residia no fato de ser ele cheio do Espírito. Lucas capítulo 4, verso 1. Jesus foi cheio do Espírito, tá bom? Nossa autoridade sobre os demônios está na proporção em que formos cheios do Espírito Santo. Quanto mais cheio, mais autoridade iremos demonstrar sobre as hostes malignas de Satanás. Tá bom? Eu ensinei o que para você hoje? A autoridade de Jesus era confirmada através das suas palavras e ações. Tal visão possibilita dizer que essas duas ações não estavam separadas e, com isso, diferenciava a pessoa de Cristo. Autoridade total. Ponto de número 3. A compaixão do servo. Lembra que eu falei que o pastor Hernandes Dias Lopes, Jesus, fica quietinho aí, li para você aqui, né, que ele fala da compaixão. É isso mesmo, vamos ver agora a compaixão do servo aqui no ponto de número 3. O Evangelho de Marcos descreve que Jesus, em suas peregrinações pelas cidades e povoados, ao notar as multidões, tinha compaixão delas, porque estavam angustiadas e desfavorecidas como ovelhas sem pastor. Aquela visão, quando Jesus vê aquela multidão, ele diz: são um povo ou um rebanho perdido, porque não tem pastor. E Jesus reconhecia isso aí, por isso que ele foi as ovelhas perdidas, tá? 3.1. A clemência do servo. Vamos ver essa clemência? Muito bonito. E temos que exercitar a clemência também, tá, meus irmãos? Vamos aprender. O Evangelho de Marcos, assim como os demais, nos apresenta que a morte, assim como as enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Espera aí, anota isso aqui, que isso aqui é importante. Eu li isso no devocional Café com Deus Pai do dia 9. Isso aqui é importante, ó. Aqui, ó. Enfermidades aqui, ó. Enfermidades, ó, física, ok? Emocionais e espirituais. Se você não viu o devocional Café com Deus Pai do dia 9, dá uma olhada que eu falo sobre isso aqui. Pegando o gancho aí do pastor Júnior. Dá uma olhadinha lá, tá? São decorrente da queda. Por isso que nós temos essa enfermidade física, emocional e espiritual. Eu e você temos,
não dá para fugir. Alguns em proporções maiores, outros em proporções menores, mas todos nós temos esses problemas físicos, emocionais e espirituais. Por conta de quê? Da queda lá do Adão. Entretanto, podemos verificar que Cristo veio ao mundo e demonstrou compaixão ao libertar os homens das garras de Satanás. Quebrou os agrilhões, acabou com tudo. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe: Tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. É a nossa leitura, texto de referência, né? Fico confundindo com leitura bíblica em classe, mas não, aqui chama texto de referência. Você fica lendo 2 revistas e a cabeça fica querendo falhar. Um comentário bíblico diz assim: Jesus realizou sinais miraculosos por um propósito muito diferente. Seus milagres fornecem alívio para a dor e o medo, além de ensinar sobre um Deus que se importa profundamente com o sofrimento das pessoas e que cura sem nada cobrar. Menino, aqui não é o pastor Abinair, aqui é Charles R., um sobrenome que eu não sei dizer. Milagre sem cobrar, irmãos. Jesus sim, não cobrava nada, mas eu conheço uma meia dúzia aí, irmão. Se tu quiser oração é só pagar, fazer um pix de R$100, vai dizer que você não ouviu isso. Quer orar por milagre? Que eu vou orar na sua igreja por milagre? Só fazer um pix de R$100 que eu vou aí orar. Vai dizer que você não ouviu isso por aí na internet. Ah, crente, vigia. Ah, só Jesus mesmo. Por isso que nós temos que ensinar a palavra de Deus ao povo dele. Tem povo pagando, irmão, para receber. Oh, meu Deus do céu. Jesus. Meu sonho, irmão, é viver dependente do canal no YouTube, para pregar, irmão. Ensinar a palavra, trazer livro, review, trazer aula da revista, devocional, 2, 3 devocional por dia, sabe? Trazer mensagem, fazer podcast. Meu sonho é ver isso. E tem gente, irmão, que não dá R$1 pro pastor Tony, professor Tony. Não faz um pix de R$1. Aí vem, irmão, um maldito dos infernos e diz que se orar vai fazer uma oração forte, oração de quebra de maldição, oração de 7 correntes. E o capa paga R$100, irmão, para receber uma oração dessa. Oh, meu Deus do céu, Jesus dos crentes. Eu fico horrorizado. Que sério, não estou brincando. Você diz assim: irmão, faz um pix aí de R$1 para ajudar o canal. Faz não. 5.000, 10.000 pessoas assistem os vídeos, 2.000, 3.000, enfim, não dá R$1, irmão. Agora, diga assim, um maldito desse dizendo que vai fazer uma oração forte. Aí os caras dão R$100. Oh, meu Deus, oh, Jesus. Por isso que o teu povo está perdido. Ainda bem que tem um povo fiel querendo aprender a tua palavra. Não é brincadeira não, professores. Alertem a sua igreja, alerte os seus alunos. Tem gente cobrando pix para fazer oração forte. Enquanto outros, como eu e tantos outros aqui no canal, no YouTube, ensinam a palavra de Deus com sinceridade. E muitos não fazem um pix de R$1. Uma troca de valores terrível, não tá? É inacreditável isso, irmãos. Tá aí, ó, que não cobrava. Jesus não cobrava, irmãos. Mas as pessoas eram gratas, porque diz que mulheres sustentavam Jesus com suas fazendas. E tinha tesoureiro para administrar o tanto que ele tinha. Pensa nisso, irmãos. Será que a gente não está desonrando demais aqueles homens e mulheres que ensinam uma palavra de Deus com sinceridade e com verdade?
E a gente não tem coragem de fazer um Pix de R$1? Mas vem esses charlatões dizendo que foram para o monte, viraram a noite e tem azeite para vender por R$1.000 e tem pessoas que compram? É sério, irmão. Alerta o teu povo. E você seja mais agradecido, viu? Tá precisando de gratidão aí. Porque muitos nem curtir o vídeo curte, nem deixar um comentário de agradecimento deixa. Só quer. Só quer. E se você falar alguma coisa que se prolongou demais, ainda acha ruim. Não paga R$1 e ainda acha ruim. Cuidado, irmão. Ingratidão é a pior coisa que o ser humano pode carregar com si. O diabo foi expulso do céu por ingratidão. Ele tinha a honra de assistir a Deus, de estar ao lado de Deus, e não soube ser grato pela posição que ele estava. Então tem muitos outros canais que dependem de R$1 seu e você não tem coragem de dar R$1. Mas se fosse para fazer macumba gospel, você dava até mais. Você não, porque você está aprendendo a palavra de Deus. Mas tem gente sendo enganada. Então ensine, professores. Alunos, não caia nessa balela. Tá bom? Mas seja mais agradecido. Seja agradecido pelo que outros professores aqui passam, falam aqui na plataforma, ensinando a palavra de Deus com sinceridade, sem cobrar R$1. Tá bom? Vamos lá. Jesus realizou muitos outros milagres que não estão descritos nos evangelhos. Marcos usa aquela palavra, né, dizendo assim, se fosse colocar todos os milagres que Jesus realizou na terra, não caberia em todos os livros. Aí tá um exagero, vamos dizer assim, né? Mas é para ele ver que o milagre era todo dia, irmão. Todo dia, todo dia. Realmente foi incontável. Lógico que caberia em vários livros, né? Mas é uma forma de dizer que foram muitos milagres, sem cobrar R$1 por isso. Mas o povo era grato. Tinha um povo que sustentava o ministério de Jesus. É pura verdade. Vamos lá. A sua motivação para realizar não foi outra senão compaixão. 3.2. O servo que se compadece. Você se compadece da dor de alguém? Em todos os aspectos, temos que nos compadecer. Eu falava na pregação de domingo que Neemias se compadeceu da dor dos seus conterrâneos. Neemias nasce no cativeiro, não conhecia a terra dos seus pais, mas sentiu a dor dos seus pais, a dor dos seus avós, a dor dos seus antepassados e principalmente a dor daqueles que estavam vivos lá na miséria. Sentiu compaixão. Foi a mensagem que eu preguei domingo na nossa igreja, sobre Neemias, que teve compaixão dos que estavam sofrendo. E sabe o que aconteceu? Sabalate e Tobia. Isso é para outro dia. Vamos lá. A partir da ótica do Evangelho de Marcos, podemos dizer que os males, doenças e morte passaram a existir em decorrência da entrada do pecado no mundo. Dentro deste panorama, podemos dizer que o pecado trouxe consequências terríveis para toda a humanidade, toda, sem exceção. Depois da queda, o ser humano já não seria mais o mesmo. O ser humano tinha direito de ver Deus face a face. Adão e Eva tinham direito de ver Deus, porque era igual a Deus, perfeito igual a Deus. Mas com a queda entrou a morte, entrou a decadência, entrou a desonra, entrou, sabe o que? A falta de agradecimento, entrou a ingratidão. Tá, pega, Jesus. Vamos lá. Entretanto, Jesus demonstrou compaixão ao vir ao mundo para resgatar o homem da maldição do pecado. Cristo demonstrou todo o seu amor, se fazendo
pecado por nós, e na cruz levou as nossas iniquidades sobre si. Isso nos mostra que o servo se compadece de nós. Se compadece? Se compadece de nós. Isaías 53. Isaías 5:3. Eu não marquei e vocês não dizem nada. Você vai esquecer, professor, onde você está. Mas eu já vi ali, ó. 53:4. O que é que nos diz? Assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pronto. Por que Ele sofreu isso? Por você e por mim, é lógico. E por nós. Vamos lá? O fluxo narrativo do Evangelho de Marcos nos faz ver que Jesus se compadece de nós. Como é possível ver neste Evangelho, enquanto Cristo andou aqui na terra, ele sofreu e viveu outro sofrimento. Estava vivendo ali com o povo que estava sofrendo. Olha que diz aqui Marcos capítulo 1, do 30 ao 31. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e serviu-os. Eu acho muito da hora esses detalhes da Bíblia, irmãos. Jesus não repreende a febre, Jesus simplesmente toca na pessoa que estava com febre. Jesus não repreende o fluxo de sangue da mulher, a mulher só toca em Jesus. A mulher Cirofelícia, Jesus não proclama nenhuma palavra de libertação para a filha dela, apenas disse, vai que a tua filha vai estar curada. O centurião chega para Jesus e pede uma palavra e Jesus fala, tá bom, ele está curado. E ele não precisou ir lá. Sabe, essas coisas me deixam apaixonado demais, de querer mais, de sempre querer buscar mais. É maravilhoso, irmão, é lindo, lindo. Vai precisar até a música, né? Lindo, lindo. Lindo és. Isso é para quem sabe. Vamos lá? Outra boa ilustração desta compaixão de Jesus se encontra em Marcos 7, do 24 ao 30, que narra a cura da filha da mulher cananeia. Pois é, essa aí. A Bíblia nos faz ver que Jesus, por sua compaixão, fez com que as lágrimas de tristeza daquela mulher fossem substituídas por lágrimas de alegria. Vamos ver Marcos o quê? Marcos 7. Marcos, capítulo de número 7. Agora eu me perdi. Jesus, os meus alunos, nem para me ajudar, Jesus, nem para dizer, professor, você vai esquecer onde é que você estava, professor. Marcos capítulo 7, 24. Aqui, ó, a mulher cananeia. E levantando-se dali, foi para o território de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pode esconder-se. Não dá, né, Jesus? Não dá. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Cirofelícia, da nação, e rogou-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por esta palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. Está entendendo? Ele não deu ordem para o demônio sair, mas foi através da fé, da ação da mulher que o demônio saiu.
A frase é essa, 29. Por esta palavra, que palavra? Eu reconheço que eu não mereço, mas todo cachorro come da migalha do seu dono, e todo dono dá comer ao seu cachorro. Então, se o Senhor derramar uma migalha sobre a minha vida, eu estou satisfeito. Então Jesus fala, vai, sobre esta palavra o demônio já saiu. Não foi ordem, foi fé da mulher. Eita, é forte demais, Jesus. Vamos lá? Ponto 3.3. Chega no final, irmão. Estamos chegando. O servo nos ensina que onde há compaixão, abunda o amor. Compaixão e amor. Chama-nos a atenção o fato de que, na cura de um leproso, Marcos relata que Jesus demonstra sua compaixão a este homem. Olha só, Marcos 4, Marcos 1, do 40 ao 41, tá? Ele diz assim: E aproximou-se dele um leproso e rogou-lhe, e pondo-lhe de joelho diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. Ponto. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, tu és grande demais. Perguntar para Jesus: se tu quiser, tu pode me curar. Jesus disse: se tu quer e eu quero, pronto. Tá todo mundo querido. Eita, Jesus. Uma quereção só. Todo mundo quer, irmão. Se tu queres. Ô, irmão, acima de tudo, eu vejo, sabe o quê? Humildade. Se tu queres, Jesus, eu posso ser curado. Mas eu entendo que é se tu queres. Aí Jesus disse: isso aí é humildade, irmãos. Ele não rogou a Jesus, ele não clamou, ele não. Ele reconheceu que se Jesus quisesse, ele poderia ser curado. Aí Jesus falou: você está mexendo com o meu íntimo? Lógico que eu quero. Eu vim aqui, Isaías 53, para isso. Então eu quero ser limpo. Eita glória! Compreende-se facilmente que com esse fim Jesus veio ao mundo para demonstrar sua compaixão com todos os que se aproximavam dele, curando doentes e ressuscitando mortos para que todos fossem salvos das garras de Satanás. Não tem poder mais sobre nossas vidas. Você pode dar um glória aí, irmão? Dá um glória, irmão. Tendo comparado as ideias pedagógicas do Evangelho de Marcos, descobrimos como podemos nos tornar um canal de amor e bondade de Deus para muitos. A leitura deste Evangelho nos faz seguir o exemplo de Cristo, aquele cuja compaixão nunca finda, não terá fim a sua compaixão por mim e por você. O que eu te ensinei hoje, meu irmão? Vamos lá. Jesus, ao curar os enfermos e oferecer vida aos mortos, evidenciou sua identidade messiânica e demonstrou sua autoridade e compaixão pela humanidade caída. Não foi para os sãos, foi para os doentes. Ele não veio para os bonzinhos, ele veio para os ruinzinhos, foi. Os malzinhos, foi. Não foi para os bonitinhos, não. Foi porque estavam em decadência total. Foi para eles. Foi o que eu te ensinei hoje. Conclusão. Para concluir a aula de hoje, você gostou? Faz tempo que eu não te peço para você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Faz isso aí, vai. Bora fazer o canal crescer para a glória de Deus. Vamos, tem compaixão do canal, irmão. Tem compaixão. Nossa conclusão é na caminhada e no relacionamento diário com o Senhor que vamos conhecendo e crescendo no conhecimento acerca de Jesus Cristo. É nesse processo, é um processo de caminhada, no relacionamento diário. Tá aqui, Café com Deus Pai, tá bom?
como Salvador, que vamos conhecendo e crescendo no conhecimento acerca de Jesus. Você quer conhecer de Jesus? Tem um caminho, tem algo a fazer. É conviver com Ele, é querer estar com Ele e é permanecer nele. Sou grato por você ter ficado comigo até aqui para aprender a palavra de Deus nessa lição de número 3. Não esquece, segunda, pastor Alex, terça, pastor Urandi, quarta, eu, professor Tony, quinta, professor Mateus. De segunda a segunda ou de domingo a domingo, devocional Café com Deus Pai. Que hora, professor? Ao vivo, viu? 7h30 da manhã. Ou como diz outros por aí, da madrugada. Pois é, estamos fazendo esse devocional. Espero você para estarmos cada vez mais juntos do Senhor. Que Deus te abençoe. Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Eu te espero no nosso devocional, se Deus assim permitir.